mais um episódio do Gêmona. Gente, hoje o Gêmona tá um pouquinho diferente, né? Eu quero saber, cadê a Gêmona minha? Cadê a Bruna? Mas, antes de falar quem é essa pessoa que está aqui comigo hoje, né? Que eu tô sozinha, sem meu maninho Jota, sem ninguém. Eu preciso que vocês comentem aqui qual é o profissional que te inspira e que você gostaria que tivesse aqui no Gêmona. Coloque o nomezinho dele aqui. E outra coisa também que eu preciso que vocês façam para agora, para vocês nos ajudarem dando aquele patrocínio pro Gêmona, que é super simples. É só você apertar o botão de inscreva-se. Faça isso agora, não custa nada, não vai cair o seu dedo. Eu juro, eu prometo que isso não vai acontecer com você. Depois fez tudo isso, já curtiu, já comentou, já se inscreveu no canal? Então tá bom, agora vamos seguir. Cadê a Gêmona minha? Vou apresentar o Gêmona hoje sozinha. Quem que está aqui? Quem é você? Eu estou aqui! Perfeita! Gêmona minha, é você mesmo? Sou eu, de look novo, entendeu? 4 horinhas assim, tranquilamente. Mas você tá linda, amiga. Você vai ver que Obrigada. você vai querer fazer sempre. Fez uma vez, minha filha. Esse É negócio é um vício. Vai querer mudar sempre. Sempre. Você vai se Sempre, ver de sempre. formas diferentes. É super gostoso, maravilhoso. Então vocês vão me ver um pouco robótica assim, mas ó, é porque eu acabei de fazer o negócio, então... Mas você tá linda, amiga. Tá linda, tá arrasando. E hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, né? Hoje Sim. nós vamos contar as nossas trajetórias profissionais para que vocês nos conheçam um pouquinho melhor, né? Exatamente. Quem é a Evelyn? Quem é a Bruna? Como elas começaram? Aquelas perguntas que vocês já conhecem, a gente vai trazer aqui para vocês. Sim, e até vai ser legal, né, Gemona minha? Porque essa pergunta a gente vai responder direto, então até é importante qualquer coisa. Se você quer saber quem que é, alguém pergunta pra você quem são as Gêmonas, só vai mandar esse vídeo e já vai conhecer, olha só. Exatamente. Mas assim, antes de vocês conhecerem a nossa trajetória, por que Gêmona? Essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo que vai entrar no perfil, às vezes vai perguntar e falar assim, mas por que Gêmona? Por que, Evelyn? Vamos lá, o porquê do Gêmona. Gêmona foi um nome que eu criei do nada, da primeira vez que eu vi a Bruna. Por quê? Porque a Bruna foi a primeira pessoa que eu encontrei dentro do mercado financeiro, que é onde eu tenho, meu Deus do céu, 18 anos de trajetória. E a Bruna foi a primeira pessoa que eu encontrei com as mesmas características que eu. Uma mulher negra, do cabelo cacheado, trabalhando ali, tendo o mesmo cargo que eu. E isso era pra mim, eu olhei e falei, gente, você Aqui! aqui é minha Gêmona. Então, o Gêmona é por isso, porque eu encontrei uma pessoa ali no mercado corporativo com as Acho que mesmas... lá em 2018, eu 2018. acho, por aí, né? Foi isso. 18, mais ou menos, então a gente se conheceu. Então, para vocês terem uma ideia, no meu contato não está escrito Evelyn, está escrito Gêmona, desde sempre. É isso. E aí, Isso aí, o G é de gêmeas mesmo, né? Que nós temos as mesmas características. E Mona de irmã, de irmã, de brother, parceira e agora sócias, né? Isso, Gemona é minha. isso mesmo, ó. Então é isso, né? Então nós temos as mesmas características, porém com identidades diferentes. Cada uma tem o seu rolê, cada uma Sua tem história, a sua trajetória. E é isso. E hoje a gente vai contar, então, né, amiga? A gente já passou aqui por várias pessoas, vários profissionais que contaram. Quantas histórias. Nossa, e quantos, né? Quantos aprendizados, né, Gemona minha? Demais. Então, assim, se você tá aqui depois, quando finalizar, vai nos outros vídeos, porque tem um repertório vasto. Sim. Porque aqui a gente não tá falando de algo que tá escrito, é de experiência vivida. E isso tem um poder Sim. incrível. Então, assim, vai lá, anota, analisa. Poxa, pensa na sua vida, o que você pode aplicar, né? Sim. Porque às vezes, eu vou te dizer, no geral, e eu pego até pela minha experiência profissional, eu não tive muitas pessoas no meio da minha jornada que falaram, ó, senta aqui, calma aí que eu vou te ajudar a aumentar o seu salário. Vamos aqui será que você não quer mudar de área? Vamos tentar pensar diferente? E a gente trouxe pessoas que saiu da caixa. Eu acho que isso. essa é a ideia, assim. Além de histórias inspiradoras, cada pessoa trouxe aqui uma sementinha de uma estratégia para crescimento profissional, uma estratégia para, de repente, você ter uma qualidade de vida melhor Sim. e por aí vai.
É isso. Então, acessa lá. Acessa. Então conta, aproveita e começa contando, Bruna. Até a gente já fez, na verdade, um bate-papo desse lá no meu Instagram, né? E onde você contou um pouco da sua trajetória Ah, é profissional, verdade, não é lembra? Evelyncast. Pois é. Evelyncast. O Gemona, antes do Gemona já existia o Webcast. E aí você foi no Webcast, você contou a sua trajetória profissional, né, Gemona? Exatamente. Eu estava relembrando com a minha mãe que quando eu abri o detox, depois vocês vão entender aí o que que é o detox, mas eu fazia live da vida real. Eu convidava pessoas para falar também um pouco da vida delas, assim. Então rolou isso, rolou Nossa! você e aqui estamos no Gemona. Mas Pois vamos é. começar então, gente. Eu começo no mercado financeiro. Seu primeiro Lá. trabalho foi no mercado financeiro. Na verdade, o meu primeiro trabalho foi vendendo chocolate no técnico, né? Então, assim, eu precisava fazer recurso. Aí, de manhã na escola, tinha ali uma mulher que vendia chocolate lá na cantina. Eu vi que era um chocolate caseiro. Eu perguntei onde ela comprava. Era de uma tia dela, sobrinha dela, enfim, algum parente. E aí eu resolvi ir lá e comprar. Então, como eu comecei, pegava uns 10 chocolatinhos, ia lá, tipo, atravessava, 1 hora de ônibus pra pegar esses chocolates, voltava. Aí eu não vendia na escola por uma questão de ética, porque a mulher já vendia, ela tinha me passado o fornecedor. Na verdade, eu vendia pra minha sala só, não vendia pro resto da turma. E à tarde eu ia pro técnico, mas, gente, eu tinha uma vergonha. Uma vergonha. E aí tem uma amiga minha, a Letícia, né, que da época, que o pai dela era vendedor de ovo. Essa menina pegou no meu braço e falou: a gente vai ajudar aqui, vamos vender. Aí ela foi comigo, assim, dando volta no pátio, oferecendo chocolate com as pessoas. Então eu tive uma ajuda ali, né? Que De alguém que falou: vai legal. lá, vai vender. E, gente, o negócio cresceu, porque eu comecei num potinho de plástico, depois eu fui para um isopor. Ó! Que E aí, bacana. com o dinheiro que eu pegava, aí é aquele negócio, né? Vai crescendo, você vai pegando mais dinheiro, você vai comprando mais chocolate. Comia bastante chocolate também na época. E aí, assim, foi um pouco ali do como eu comecei a fazer dinheiro, pensando, assim, teoricamente em fazer dinheiro. Nossa, e olha que engraçado, né? Você começou, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13, 14 anos, eu trabalhava na livraria da igreja, né? Então as minhas tias, elas tinham a livraria, e aí quando Aham. tinha os eventos, eu ficava lá o dia inteiro, e elas pegavam e me davam um dinheirinho. Mas sabe o que que eu fazia com o meu dinheiro? O quê? Comprava produto para alisar o cabelo. Olha! Gente, eu juro, eu só queria trabalhar para eu ter meu dinheiro para eu alisar o meu cabelo. Então eu aliso meus cabelos desde os Desde 13 anos. E assim, era um potinho fedido e era Qual é? assim, Era todo Salon o Online, dinheiro. alguma coisa Não, assim? nem Não, lembro nem o que que lembro os era, nomes dos produtos. mas eu lembro que era todo o meu dinheiro, assim, eu tinha que trabalhar 2 Guanidina, finais né? de Uma coisa assim. semana. Ai, nem sei como é que é aquele Ah. negócio fedido. Eu sei que eu tinha que trabalhar 2 finais de semana para juntar o dinheiro para comprar o produto, para eu mesma passar sozinha. Gente, olha, vou te contar. Então, assim, eu também comecei a trabalhar cedo, mas a minha necessidade foi já completamente diferente da sua, tá vendo, Sim. Gemona minha? Eu não pensava dessa forma. Ali eu tava muito. Porque assim, minha mãe tinha a pensão do meu pai, a gente pagava a escola particular, mas com muito sacrifício. Então eu deixei o tio da perua, por exemplo, pra poder fazer inglês, sabe? Assim, era sempre uma coisa pela outra. Então foi ali que eu falei, putz, preciso fazer um pouquinho a mais de dinheiro pra ter pra comer um salgado, pra poder fazer outras coisas. Então foi por ali. Depois, a minha tia vendia roupa. E aí ela ela ia em stand dentro dos condomínios. Eu ia lá com ela. Então, assim, esse lado da venda, né, do contato comercial sempre estava ali me rodeando. Só que eu era muito tímida, então eu ficava ali, eu oferecia roupa, tal, mas ali também bem no meu cantinho. A partir dali, eu consegui uma oportunidade também para trabalhar de sábado na loja de joias que essa minha tia já tinha trabalhado. Então eu cheguei a trabalhar na Barão de Paranapiacaba. Lá na Sé, no centro, que é a Rua do Ouro, Rua da Prata. Então eu vendia prata e ouro, né? Então, assim, lá atrás. Então eu estudava durante a semana e de sábado eu trabalhava. Então não era nunca nada assim de ocupar muito, muito tempo. Mas foi a partir dali que eu vi dinheiro, gente. Porque eu Nossa. lembro
que trabalhei no sábado, mas chegava em dezembro, ele precisava de funcionário para poder trabalhar todos os dias e eu estava de férias. Eu nunca tinha recebido tanto dinheiro na minha vida. E aí, o que que eu fui fazer? Na primeira vez que eu recebi o salário, fui lá, não vou falar o banco, porque eu não vou fazer propaganda. Se quiser patrocinar a gente, pode Aceita. patrocinar. Abri uma poupança. Olha, que Minha primeira legal. poupança fui eu que abri. Que Não tinha poupança dos legal. meus pais. Mas... Nossa, eu assim, a minha história é completamente diferente da sua, né? Então eu comecei lá com 13 anos e aí a minha necessidade era fazer o dinheiro para alisar o meu cabelo. E aí com 16 anos eu tive minha carteira assinada, né? Porque eu sou mais Caramba! velha. Então com Eu não 16 assinei. anos, né, na época, eu podia assinar, né, a carteira, porque eu sou mais velha que a Bruna, tá, gente? Não parece, mas sou. Enfim. E aí eu tive meu primeiro registro, né? E eu trabalhava no shopping, trabalhava de domingo a domingo, e eu era balconista, eu era ajudante geral. Então, tinha umas duas Você era vezes. Severino, né? Praticamente, né? Praticamente não, eu era mesmo, sabe? E aí eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu tinha que recolher as louças da mesa, né? Porque eu trabalhava numa cafeteria. Então eu recolhia as xícaras e colocava para lavar. Gente, no meu primeiro dia, eu comecei a colocar, falei, não vou ficar indo e vindo várias vezes, né? Pois Vou eu pôr tudo enchi junto. e a bandeja não me cai no meio do shopping chiquérrimo na hora do almoço. Eu assim, meu Deus, Em meu primeiro choque. dia. Eu falei, perdi. Perdi o emprego no primeiro Perdi dia. o trabalho no primeiro dia. Mas enfim, deu tudo certo, né? E foi também o meu primeiro, quando eu recebi, assim, a gente recebia o olerite verde, né? A pessoa é velha, né? Recebi o olerite verde, aí Tinha um negócio ali, né? era um olerite verde, aí o dinheiro ele vinha com um clipes dentro, a gente tinha, assim, o dinheiro com Você clipes, recebia o sabe? dinheiro na Recebia mão. na mão. Entendi. E aí colocava lá o clipezinho, a gente tinha que assinar. Aí quando a primeira vez que eu recebi, eu falei assim, nossa, vai dar pra eu comprar uns 5, 6 produtos. De cabelo. Olha só como são as coisas, né? É. E eu nunca nunca estudei em escola particular, sempre foi escola pública. Mas desde pequena eu pego ônibus, eu sou super independente. Então, o meu foco sempre, na verdade, quando eu trabalhava de pequena, era ter a minha independência financeira para eu poder fazer o que eu quisesse, assim, né? E Uhum. poder, obviamente, colaborar em casa. Porque a minha preocupação e o meu maior sonho que eu tinha quando eu era criança, olha só, né? Nossa, até me emociono, de verdade. Mas o meu maior sonho era que eu visse a minha mãe com um carrinho cheio no mercado, porque quando nós Nossa. éramos criança, infelizmente a gente não tinha. Então, meu sonho era que a minha mãe saísse com 2 carrinhos, assim, tivesse, sabe, assim, dificuldade para empurrar com um monte de coisa, com bolacha, com tal, sabe? Esse era o meu sonho. E aí, nesse trabalho, eu recebi ticket, né? E aí eu dava todo o ticket pra minha mãe, ela não enchia o carrinho, né? Porque era um ticket assim. Mas pra mim ali já foi uma baita de uma realização. Ver a minha mãe empurrando o carrinho de compra no mercado. Você acredita? Acredito. Na Pois verdade, é. o meu primeiro sonho, que na verdade hoje eu olho com consciência pra isso e vejo que era um sonho de muita adulta, era ter a casa própria. Né? Então, assim, desde sempre, minha mãe buzinando na minha orelha, né? De ter casa, 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 casa. A gente sempre morou de aluguel. E aí a gente acabou que, né? Voltando ali naquela história da loja de joias, fiz um bico ali. Tinha ali uma proposta de emprego para me manter na loja. Só que, em paralelo a isso, eu tinha ajudado a minha tia a fazer uma exposição de roupa dentro de um banco, no call center. E aí tinha uma urna, gente, para pôr o currículo, tá? Hoje eu sei que não existe mais, mas tinha uma urna. Aí eu coloquei lá o meu currículo na urna, assim. Não tenho superior, não tenho faculdade, eu tô estudando, né, pro que eu queria passar na USP, era um dos objetivos, eu tava fazendo cursinho, e vamos ver no que dá. Fui chamada para entrevista. E eu lembro muito bem, inclusive você trabalhou com a pessoa que me contratou lá em Sim. 2010. E eu lembro que na entrevista eu falei assim, eu sei que eu não tenho faculdade, porque eu estou estudando para entrar numa universidade pública, mas se eu não conseguir entrar na universidade pública, eu preciso desse emprego para bancar minha faculdade.
Fui contratada. Então, eu acho que antes da gente inventar qualquer coisa também numa entrevista, sabe? De falar mil e uma habilidades, o que rola e o que faz sentido, é ser transparente, é ser sincero, é falar a verdade, sabe? Do seu contexto de vida. Porque às vezes você não teve a oportunidade de estudar ou de, que nem ali, eu não tinha, não entrei na faculdade, eu já estava numa idade de estar na faculdade. Mas a pessoa acreditou em mim e eu consegui fazer uma carreira, né? Estou há 13 anos no mercado financeiro. Igual eu também. Eu entrei no mercado financeiro, eu entrei numa grande instituição. Também não tinha faculdade, pelo contrário, eu tinha 19 anos quando eu entrei na instituição, quando eu entrei no mercado financeiro. Não tinha faculdade, todos os meus colegas já estavam naquele início. Imagina, 19 anos já está concluindo, né? Pois é, eu concluí a minha faculdade, minha primeira faculdade, com 27 anos. E eu entrei, e conforme eu fui alcançando alguns objetivos, fui premiada com uma bolsa de estudos pela instituição. Sim. Então, eu comecei a fazer a faculdade, porque, assim, a minha grana não dava, não tinha condições financeiras, porque eu sempre ajudei muito em casa, e eu também tinha alguns objetivos para alcançar. Um deles era a faculdade, mas, assim, não rolava. Ou Era escolha, né? era Ou você escolha. mantém a casa, ou você faz Exato, faculdade, exato. né? A Então, realidade aí de sobreviver ou estudar, né? Exato. Tinha uma escolha. É a realidade, assim, né? Acho que da maioria das pessoas que, inclusive, estão nos ouvindo, né? Então, Sim. com essa premiação que eu consegui bancar ali a faculdade, e assim, não era também o valor integral, eu contava dinheiro, aí comecei a fazer, sabe, para conseguir pagar a faculdade, fazia empréstimo da própria instituição, aí chegava no outro semestre, eu renegociava, ia lá e quitava, enfim. Enfim, fiz o que fiz financeiramente Para poder dar para conta. conseguir dar conta de bancar a minha faculdade. E aí eu fiz uma faculdade que para a instituição financeira não era nada interessante. E eu ganhei, né, parte da minha bolsa, né? Eles financiaram, se eu não me engano, 70% da Qual minha a faculdade? bolsa. Qual a faculdade não? Qual O a, curso, não, qual a o curso? área. Então, Isso. eu fiz publicidade. E aí, que é uma coisa que eu super gosto, a área da comunicação, enfim. E aí, quando chegou na hora, eu falei assim, agora eu vou sair desse mercado, né? Como, né, que você vai sair desse mercado? Assim, eu vou começar a fazer estágio. Gente, valor o salário, de estágio. né? Já não, nem tem, não é, né, salário, assim, estágio remunerado, quando é remunerado é aquele valor. E eu já tinha, assim, fora de cogitação. Uma estrutura familiar, um gasto, já tinha todo Exato. um custo de vida, né? Exato, e eu lembro que no dia, assim, que me veio, assim, Evelyn, assim, o dia decisivo, né? Ou você larga e faz estágio, ou você continua aí no mercado financeiro. Gente, esse dia eu chorei. Eu lembro que eu tava, assim, no carro, juro, gemona minha. Eu chorei tanto, falei, gente, eu tô abrindo mão do meu sonho de fazer o que eu gosto, porque eu não tenho condições financeiras. E daí me veio, sabe? Quem não tem dinheiro, quem não tem grana, você abre mão de oportunidades, né? Você abre mão das oportunidades, você abre mão de sonhar. É que, na verdade, eu acredito, minha perspectiva é que as escolhas vão se restringindo, né? Na verdade, você não tem muita escolha. Assim, sendo bem sincera, você não tem nem escolha. Você não tem escolha. Você tem que fazer o que dá para fazer naquele contexto. Hoje, eu busco ser uma pessoa melhor e principalmente uma mãe melhor, porque eu quero que meu filho tenha escolhas. Sim. Eu quero que ele escolha. Hoje eu quero fazer uma faculdade, sei lá, de medicina, porque eu quero fazer medicina. Sim, não não falta o dinheiro. Exato, então eu não vou nem pensar em fazer medicina porque eu não tenho grana para bancar, entendeu? Sim. Eu não quero que meu filho passe por isso, então é por isso que eu tô nesse rolê todo aqui, né? Porque a maternidade muda, gemona minha. Eu imagino. Quando Não, na verdade eu não imagino, mas quando enfim. quando chegar seu baby, você vai ver, mas enfim. A Evelyn, então, é formada em publicidade. Eu sou formada em letras, minha gente. E sim, estava no mercado financeiro, no banco. Eu comecei lá do subsolo, como algumas pessoas que vieram disseram. -2? No -2, no call center. Então, para mim era ótimo, porque eu realmente trabalhava 6 horas e eu tinha ali um tempo para poder me dedicar aos estudos. Passei na USP, então entrei na USP, então isso também ajudou demais, porque, gente, qual era o sonho? Qual era o foco? Casa própria. Aos 19,
a gente consegue comprar, né, a nossa casa. Na verdade, naquele momento surgiu ali 2 oportunidades que quando eu fui ver, gente, eu estava num negócio assim, minha mãe com o apartamento dela e eu com o meu apartamento. E o mercado financeiro, o que que foi? Preciso mais dinheiro, preciso mais dinheiro, preciso fazer mais dinheiro. Para quê? Para poder bancar toda essa estrutura. Tipo, minha mãe não tinha um salário como o meu. Na verdade, quando eu fui entrar no banco, a gente saiu, minha mãe se separou, então foi um balacobaco, assim, pagar aluguel, aí eu fui tentar comprar casa própria, eu via que não era tão simples assim, que tinha que dar entrada, aí fui pra lá, fui pra cá e buscava, não, eu vou comprar, 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 e todo mundo dizia que eu não ia comprar. Até que um dia, Molas, se você estiver ouvindo esse vídeo, ele falou assim pra mim: "Bruna, teve uma pessoa que comprou com a tua renda", porque todo mundo no call center recebe igual, né, não tem essa discrepância, assim, de salário. E aí eu fui atrás do menino: "Oi, tudo bem? Você que comprou um apartamento?" Olha isso, ó a loucura. E aí ele: "É, eu comprei". Fui, ele me passou o contato do cara da construtora, fui com a minha mãe lá, fechei o contrato. Uau! E assim, pra mim, isso me prova o quanto quando a gente coloca alguma coisa na cabeça e a gente não perder o foco daquilo, sabe? Ir em direção, não. O mundo vai te dizer que você não consegue. O Uhum. mundo vai te dizer que você não pode, mas você não pode desistir. Sim. Porque vai aparecer alguma situação, algum cenário, alguém que vai falar assim: "Ah, é? Vem aqui que eu vou te mostrar". E assim, era apartamento que estava pronto pra morar. Por fim, a gente acabou nem morando lá, eu aluguei, porque estava saindo um outro processo na justiça de um outro apartamento, enfim. Mas realizamos o sonho, Sim. check. O negócio depois era pagar as contas, né. Então assim, mas foi bem interessante. Fui fazer na faculdade, enquanto isso, em paralelo a isso. E aí, eu também cheguei nesse momento seu. E aí? Tô no banco, trabalhando na área financeira, aí eu tirava nas férias certificações de investimento, fui para assessoria de investimento, só que depois eu falei: "Eu preciso fazer essa escolha, eu vou dar aula". Aí, lá vem a pessoa Julius, que trabalha sempre em 2 empregos, porque Sim. é um pouco desse lugar. Aí eu fui dar aula no estado, Centro de Estudos de Língua, prazer, sou professora de espanhol, também. Aí fui, fiquei um semestre com uma turma, aí no segundo semestre, mais uma turma, então fiquei com 2 turmas, e aí depois eu falei: "Não, eu não vou dar conta". Assim, não vou dar conta, vi que na verdade abandonar o que eu estava fazendo no banco não fazia muito sentido nesse momento, deixei um pouco essa questão das aulas de lado e continuei percorrendo ali o caminho do mercado financeiro. Então assim, esse meio tempo, aí eu fiquei: "Não, mas eu sou formada nisso, estou fazendo outra coisa, e aí?". É. Mas quando eu olho hoje, eu vejo que tudo está relacionado, porque querendo ou não, letras também tem a parte da comunicação, então assim, tem muita coisa que tem a ver, e eu acho que a fazer letras me ajudou também a, como que eu posso dizer? A tirar um pouco do processo bancário, da parte da economia, aquela coisa mais pesada, densa, então eu ia para a faculdade, eu não ia ouvir falar das mesmas coisas. Eu Sim. ia estudar Quixote, eu ia fazer literatura cabo-verdiana, sabe, umas coisas Sim. assim? Estudei Tupi, gente. Então, Olha. assim, umas coisas que pra mim foi muito legal explorar outros Olha universos. que É um pouquinho bacana. disso. Eu quando entrei no banco, eu entrei atendendo o público que eles dizem lá que é o C e D, que lá em 2005, 2004 a 2005 que eu entrei, foi até um divisor, assim, de águas, né, vamos dizer, porque eu trabalhava como balconista, ajudante geral, pedi para sair, falei: "Não, não quero", eu me olhei, assim, eu fiquei 2 anos lá, quando eu fiz 18 anos, né, eu olhei assim, eu falei: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui da minha vida, né, tipo, não é isso que eu quero fazer, eu não quero trabalhar de domingo a domingo, no shopping, sendo que o meu maior horror, assim, era ver todo mundo se divertindo sábado e domingo e eu lá Hum. trabalhando, lavando. Eu falei: "Gente, não quero isso". E aí chegou um dia, eu falei assim: "Não, não quero, vou embora". Não tinha nem lugar para ir, simplesmente fui sem saber o que ia acontecer. E aí, num dos processos tinha uma placa num
num poste, numa placa não, aquele papel colado no, Ah, no tá. poste, Uhum. falando, recrutamento e seleção de jovens de tanto a tantos anos. O sinal. Um sinal. Minha mãe falou, Evelyn, você vai. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tá bom, né, mãe? Peguei e fui. E lá fui eu com mais algumas amigas minhas. Mas a gente fez várias dinâmicas naquele dia, mal Sei. sabia eu como é que eu, que ia acontecer, a gente não fazia ideia qual que era a Tava só fazendo instituição. ali os Só tava fazendo, e aí processos. minhas amigas foram ficando para trás e eu continuei seguindo, né? Eu nunca tinha feito um processo seletivo e eu continuei seguindo. E aí depois, quando nós, né, ficou lá algumas pessoas contratadas, eu era no meio deles, eu falei, tá bom, então agora nós vamos falar. Vocês vão trabalhar numa instituição X. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, eu comecei a trabalhar na financeira lá em 2014, 2005. O cenário econômico era completamente diferente, né? Os bancos, eles começaram a liberar muito crédito para pessoas de baixa renda, né? E aí, eu comecei atendendo ali, abordando as pessoas na rua. Então, Sei. provavelmente, eu te abordei na rua. Faça chuva, faça sol, Você lá tava estávamos lá, todos oferecendo nós, crédito. oferecendo e pedindo para as pessoas Olha. entrarem até a agência para lá empurrar o empréstimo para essas pessoas, né? Então eu comecei lá e a minha trajetória dentro do mercado financeiro, ela começou nesse público que eles dizem que é com uma renda menor e fazem, acho que uns 15 anos que eu trabalho com um público alta renda, né? Que é um público, assim, bastante diferente, mais exigente. O que tem a ver a publicidade, né? A comunicação com isso. Que também, né, lá na época eu achava que não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, o que isso vai agregar Sim. no meu trabalho? E, agregou demais, né? Eu trabalho na área comercial desde sempre e a publicidade ali me ajudou demais a me comunicar, a me saber como portar, né? Para conversar com públicos diferentes, porque depois eu comecei a atender o público alta renda, mais de outros estados, e cada estado tem uma uma característica, cultura uma diferente. cultura, é uma forma de você falar. Então, eu aprendi demais, assim, com tudo isso. Então, né, já estou aí com 18 anos no mercado financeiro e, né, nesse rolê, mas todo ali sempre na área comercial. Dali, vamos considerar que passei ali uma boa parte na parte comercial do banco, mas eu me via sempre fazendo outras coisas, né? Sempre fui essa coisa de ter o segundo emprego. Então, saiu ali do espanhol, passou um tempo, aí vem aquela inquietação. Fui para a área do planejamento financeiro. Na verdade, eu não sabia muito bem. Eu vou falar para vocês, vou revelar algumas coisas, porque na verdade isso é uma coisa que eu sempre deixo ali guardadinha, mas eu vou compartilhar com vocês. A primeira vez que eu fui dar uma consultoria foi fazer uma permuta a personal com a consultoria. Eu Eu não lembro. queria, assim, não é que eu não queria, não podia pagar. Então, assim, a gente com pouco recurso, o que a gente faz? Cria habilidades, gente. Habilidade de negociação. Você fala, olha, adoro o teu trabalho, eu gostaria muito de ter um personal. Já aprende aqui comigo, vem aqui. Queria ter um personal. E a gente conversando, eu falei, você não quer que eu te dou uma consultoria financeira? Que eu fale, vamos olhar pra tua vida financeira, olhar nananã. E aí, meio que virou depois uma consultoria em casal, porque eles estavam com planejamento de casar, de estar junto e tal, tal, tal. Eu falei, beleza. Fechamos. Fiquei com shape em forma. Fiz a Bravos. Não sei se vocês conhecem a Bravos, que é uma corrida com um monte de obstáculo. Cara, uma coisa maluca, mas eu fiquei muito focada, porque ela falou, não, vamos fazer a Bravos, vamos fazer uma... É importante você ter um objetivo, né? Só fazer por fazer para ter saúde, que era o meu objetivo. Aí ela falou, não, vamos focar em alguma coisa. Então, eu fiz ali a permuta. Só que gente, eu sou permuteira de antes, não é de agora. Porque quando eu fazia terapia, a Munira, né? Munira, minha psicóloga, segunda vez aparecendo aqui. Chegou um momento que eu não conseguia mais pagar. E eu consegui fazer algumas permutas com ela, de aula de espanhol. Então, assim, se você tem outras habilidades, e se dinheiro é o problema, a gente tira o dinheiro do foco e as suas habilidades podem ser a solução. Sim. Então, quando a gente foca muito pro dinheiro, dinheiro, ele faz parte. Ele é um ponto.
Mas quando a gente tira um pouquinho de foco, não vou falar que é pra tudo, tá? Eu não posso generalizar, eu não sei o contexto da sua vida, da sua. Cada pessoa é um universo. Mas eu vi que eu comecei a fazer isso de antes e eu nem sabia. Então eu fui percebendo que eu fui tendo essa habilidade de permutas pra conseguir algumas coisas. Ajudei ela, ela me ajudou e todo mundo saiu feliz. Depois veio a pandemia. E na pandemia eu falei: "Bom, preciso compartilhar para as pessoas o meu conhecimento, como que eu posso ajudar?". Criei uma conta no Instagram chamada Meu Detox Financeiro, Acompanhem, viu? que na verdade Incrível. hoje já é Meu Detox de Vida, porque no começo a ideia era falar de dinheiro, 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 mas eu percebi que não era dinheiro, era vida. Tudo a gente fala que é dinheiro, mas quando a gente vai ver depois no macro, é sobre a sua vida, é a sua escolha, sei lá, seu relacionamento familiar, conjugal, e a vida vai o dinheiro ele vai como que eu posso dizer? Vai atravessando, né, a vida. Então, por isso que depois virou meu detox de vida. Comecei a fazer consultoria, atender, assim, 0800 no começo da pandemia. "Eu preciso ajudar a galera, vamos", e trabalhei, até que depois eu entendi que aquilo podia ser um negócio, porque eu não via aquilo como um negócio. Olha que interessante, né. Aí fui começar a entender, cheguei a fazer um lançamento de mentoria, aí fui atendendo cobrando, então eu passei dessa transição do 0800 para cobrar no que eu faço, e hoje, em paralelo ao mercado financeiro, eu tenho o meu detox de vida, que é aonde eu atuo como planejadora financeira, então se você estiver precisando, pode me chama lá no direct. E o Gêmona, né, o Gêmona também foi um divisor de águas para mim, que foi um lugar aonde eu pude me reconhecer como mulher apresentadora, alguém que também se conecta com outras pessoas, tem essa troca ali do networking, que eu acho que é muito bacana. Então, tem muitos presentes que o Gemona trouxe para mim, né. Então, estamos nessa etapa, neste momento, paramos aqui. Ai, que legal. Eu também, né, eu trabalho no mercado financeiro, como eu falei, há muitos anos, só que eu nunca tinha sido demitida, fui demitida em outubro de 2020, no meio da pandemia, né, e eu falei: "Gente, o que eu vou fazer agora da minha vida?", né. Outubro. Outubro de 2020, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Também nunca sem mexer na internet, nunca sem fazer gente, eu juro por Deus, eu não sabia nem como fazer uma selfie, juro por Deus. Falei: "Gente, o que que eu vou fazer?". Não sei. Bom, tem que fazer dinheiro de alguma forma. O que que eu vou fazer? Colocar a cara na internet, não pode fazer nada, vamos lá. Coloquei o celularzinho aqui, falei: "Tá, e agora o que que eu vou falar? Vou falar do que eu sei". Vou começar a fazer, alguns posts sobre o mercado, falar um pouco de investimento, de produtos financeiros. Aí o pessoal falou: "Nossa, Evelyn, acho que você tem jeito para falar com a câmera, né". Eu falei: "Ai, que legal e tal". E aí eu fui aprimorando, e aí eu fui convidada para dar uma palestra, para outras pessoas do mercado financeiro, que já tinham até muito mais experiência do que eu, mas eles falaram que eu tinha habilidade, eu acreditei, eu falei: "Ah, é? Então tá". Aí eu comecei a pensar em planejar como que era uma palestra, porque até então eu não fazia O que que é uma ideia, palestra, né, como tipo fazer. slide, como faz, aí eu descobri o Canva, olha só, né, hoje é meu melhor amigo, eu falo com o Canva todos os dias. Mas assim, eu fui, sem conhecimento algum, mas só pesquisando mesmo algumas formas que seriam melhores para o meu dia a dia ali. Fui descobrindo alguns aplicativos e que me ajudaram a me comunicar melhor. Então aí, ali eu pude exercer realmente a minha habilidade, que as pessoas dizem que é muito forte, né, que eu nem sabia. Eu fui melhorando e aí eu também comecei, falei: "Poxa, o meu foco ali era vender produtos financeiros, que era onde eu tinha minha maior bagagem, né, de Uhum. currículo, mas eu observei que as pessoas estavam pedindo mais a minha comunicação do que o O produto produto financeiro financeiro em em si. si, E aí eu falei: "Nossa, é? que é Então uma habilidade bora sua lá". natural, né, inclusive. Pois eu tô descobrindo isso tudo agora. Aí eu: "Bora lá, então o que que eu vou fazer?". Já que esses profissionais estão me falam: "Poxa, Evelyn, vai para esse lado, vai para esse lado", o que que eu vou fazer? Vou vender para eles
um tal, da minha cabeça que surgiu, um tal de contrate um especialista. Então, o que eu comecei a fazer ali no meu Instagram? Por exemplo, a Bruna com o meu detox de vida que ela tem hoje. Durante uma semana, eu falava sobre tudo que você faz, através de posts, de reels, de tudo que o Instagram proporciona. E aí, no final desses 7 dias de divulgação, a gente fazia uma live para as pessoas te conhecerem. E aí, eu comecei a vender esse tal de produto, contrate um especialista. E Que aí, nada mais é do que postando. você apresentar a pessoa para o mundo, assim, vamos dizer assim. Exatamente. E aí eu comecei a postar no LinkedIn, e aí, enfim, chegou uma outra oportunidade para voltar a trabalhar no mercado financeiro, e eu comecei a fazer as duas coisas em paralelo. Aí voltei para o mercado financeiro, falei, acho que não vou mais fazer essa coisa de contrate um especialista, eu acho que não vou fazer mais. Aí eu fiquei com aquele foguinho, né? Fiquei, aquela chaminha ficou assim em mim, eu falei: "Gente, não vai rolar". Aí me veio e as meninas também do meu trabalho, minhas colegas de trabalho: "Evelyn, meu, você tem que fazer um podcast, tem que fazer". "Gente, eu não tenho dinheiro pra fazer um podcast, gente". "Faz um podcast, faz a sua cara, não sei o que eu inventei". Falei: "Então tá bom, então vou fazer o Webcast", voltando lá pro início da nossa conversa. Fiz o Ah, tá. Webcast, que o Webcast nada mais era do que todo dia, toda semana, acho que era uma vez ou 2 vezes por semana, eu convidava um dos colegas das pessoas que trabalharam comigo dentro do mercado Pra financeiro falar, né. para contar sobre a trajetória profissional deles. Sim. E aí foi o último episódio, depois do seu eu acabei não fiz mais. Mas lá eu fiz, eu acho que tem uns 20 episódios, umas 20 pessoas que foram lá, assim, colegas incríveis. O Jota também contou a trajetória dele, o Maninho Jota, você contou, e outras pessoas. E aí eu falei, nossa, que legal e tal. E aí, dessas conversas, eu com você de novo, Acabou acabou surgindo o surgindo o podcast Gêmona. através da Acabou surgindo o Gêmona e é isso. Aí hoje o Gêmona faz basicamente a mesma coisa que eu fazia lá no Webcast. Hoje a gente traz pessoas que inspiram, né? E até, inclusive, a gente falou num episódio que vai ao ar esses dias, de como que foi, né? Todo esse rolê aqui das pessoas que é. sentaram aqui, né? Tem um episódio, então, se vocês quiserem olhar, antes desse, que é falando um pouco do bastidor do podcast. Como que é criar um podcast? Como que foi a nossa experiência? Então, vai lá também conferir se você acha que podcast é interessante, não tem ideia do como funciona, vai lá. Pois é, e lá do Webcast eu comecei a ter uma noção do como seria uma produção, né? Mas assim, o Webcast era ali na minha casa com um celular, né? Então eu comecei a ter ter uma noção de chamada para vídeo, do que eu devo postar, do que eu não devo, desde lá do contrate um especialista que surgiu, né, nessa Você vai questão de criando necessidade. essas habilidades, Pois né? é, e aqui estamos. Aqui Gemona minha. estamos. Gente, vocês É isso. curtiram a nossa conversa? Você viu que foi ali uma história, um pouquinho do meu, um pouquinho do dela. Eu acho que é legal se você se identificou com alguma coisa, comenta aí. Se você já passou por alguma experiência como a nossa, comenta aí também. Nosso episódio está chegando ao final, então, assim, não sei se você quer deixar alguma mensagem pra galera que tá aqui. Ah, não sei, né, amiga? Que mensagem que você deixaria? Ah, é assim. Quando eu estava procurando emprego, uma das coisas que eu sempre via nos vídeos, as pessoas, ai, conheça seu propósito, conheça seu propósito. Gente, o que eu preenchi daqueles testes vocacionais? Eu falava, o que eu vou fazer com isso? Isso aqui não está conversando comigo. Assim, eu não conseguia. Todo mundo fala, ai, para você tem que trabalhar com o que você gosta. Eu não conseguia encontrar o que eu gostava. Aham. O que me fez encontrar o que eu realmente gosto de fazer, que é me comunicar com você. Hum. Como que eu descobri foi realmente tentando e errando e não tendo medo de julgamentos, né? Porque o que acontece muitas vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa porque, ai, que vão pensar de mim, eu vou ser ridícula, eu vou ser a Sim. chata, ai, as pessoas não vão me chamar mais pra nada. A partir do momento que eu tirei esse meu medo, assim, eu falei, meu, se eu errar, tudo bem, gente, errar faz parte, tudo bem, o importante é você corrigir,
né? E tá tudo bem. E o que eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu sei que os meus clientes, a minha maior preocupação não será como que os meus clientes me enxergariam. Eu falei, bom, minimamente eles vão ver que eu tô buscando entregar para eles a melhor coisa. Se eu não consigo aqui, eu errei, eu vou lá, corrijo e vou buscar outra coisa. E vou buscar outra coisa, até que eu consegui me encontrar. Fui testando várias coisas, testei, errei pra caramba, né? Mas assim, hoje eu tô super feliz e de verdade eu não me importo com a opinião das pessoas, porque eu estou preocupada com o meu autodesenvolvimento. Sim. Então é isso. Acho que até pegando um gancho aqui da Evelyn, pra mim, na minha percepção, eu acho que aquilo que a gente se perde no tempo, aquilo que a gente fica ali horas e horas e horas e horas, é um grande spoiler do que pode ser, de repente, um trabalho, um hobby, coisas que você gosta. Então, observa, porque essa parte da comunicação que é nossa, né? Mas eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. Calma aí, a partir daqui, pode desbravar vários formatos. Né? Mas é Sim. através do quê? Da comunicação, é através do quê? De pessoas, da troca. Então, é um pouco observando ali aonde você se perde no tempo. A Ana, que veio aqui, que foi nossa convidada, inclusive, eu lembro que a gente estava conversando e o que você tanto olha no Instagram? Aí a gente vai olhar ali, ó, o feed do Instagram. Faz esse exercício aí, pega o feed do Instagram e olha e vê o que você mais costuma olhar. No caso dela era roupa. Então ela abriu e montou a loja de roupa. Da loja de roupa foi para o sex shop, foi, enfim, explorar outras coisas, mas foi um ponto de partida. Então explora, de repente, na sua rede social, o que você está acostumando olhar, na roda com os amigos, o que você está falando, se observa para você conseguir perceber esses sinais, porque às vezes a gente precisa dar uma silenciada, precisa observar um pouco mais para sentir esse caminho. Não é leve, não é natural, às vezes você vai passar ali por uns tropeços, às vezes você vai se confundir, talvez você olhe e fale, não dá para monetizar, e aí vai vir outras pessoas dizendo, inclusive, a gente teve pessoas que olharam o nosso podcast e deu ideias de projeto, coisas que nem passava pela minha cabeça e nem pela cabeça da Evelyn. Então, às vezes, precisa de uma terceira pessoa para opinar. Óbvio que a gente vai ter um filtro nisso, mas com uma outra perspectiva. E aí isso vai mudar também a tua realidade. Então, é um pouquinho desse lugar. É isso. Terminamos um episódio. Agradecemos demais a sua presença. E se você que tá aí curtiu, teve algum insight, ficou com a gente até aqui, dá um like, se inscreva no nosso canal. Estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no TikTok. Estamos fazendo dancinha lá? Não estamos fazendo dancinha lá, mas segue a gente lá também. E no Peixe 30, viu, amiga? Que é uma rede profissional. Vou deixar até uma dica. O Peixe 30 ela é uma rede profissional, que ela é uma mistura aí do TikTok e com o LinkedIn. E é uma rede bem legal, assim, onde, como é uma rede nova e é uma rede profissional, tem muita oportunidade lá de trabalho. E nós estamos lá como Gemona e também como Evelyn e como Bruna também. Acompanha a gente por lá, que nós estamos lá também. Sigam as nossas redes sociais também, né? Me siga lá no meu Detox de Vida. Segue a Evelyn também. Evelyn Azevedo Soluções. E é isso, gente. Até mais. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até a próxima.